Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Paula Leal e está começando mais um programa As Liberais. Ao meu lado, a jornalista Branca Nunes. Tudo bem, Branca? Oi, Paula, tudo bem? Hoje a gente vai entrevistar a Paola Machado. Ela é mestre e doutora em Ciência da Saúde pela Unifesp e escritora. Bem-vinda, Paula. Oi, gente, que prazer estar aqui hoje. Um prazer, o prazer é nosso. Aqui. Super legal, estou muito contente, muito feliz estar com pessoas extremamente inteligentes. Seja bem-vinda, Paola. Muito obrigada. Paula, eu queria começar te perguntando algo que para mim parece uma contradição, né? A gente vive uma fixação pela saúde, pela beleza, pelo físico e, ao mesmo tempo, uma pandemia de obesidade, né? Como explicar esse paradoxo? Então, a gente vive, na verdade, tem um processo de epidemia da obesidade que eu falo que durante toda a pandemia mesmo de Covid, foi uma discussão que a gente trouxe muito, né? Que foram os casos, por exemplo, da contradição do fast food aberto como serviço essencial e as academias promotoras de saúde fechadas como não essenciais. Então, havia uma contradição e esse processo, quando a gente voltou da pandemia, nosso quadro de obesidade pela Organização Mundial de Saúde já estava muito delicado. A gente agora estima que, para vocês terem uma noção, em 2025 a gente vai chegar a 1 bilhão de pessoas com obesidade. Mais de 600 milhões de adultos com obesidade, 300 milhões de adolescentes com obesidade. Então, esse número é muito expressivo, é muito alto. E a gente ainda tem um problema de saúde pública pensando em obesidade. Como a obesidade ela é crônica e multifatorial, porque as pessoas não entendem a obesidade como um processo que pode acontecer de forma genética, tem um ambiente obesogênico, né? Que a gente, o que é um ambiente? Que a gente vive no nosso dia a dia com as facilidades dos ultraprocessados, alguns alimentos que dizem ser saudáveis e são embalados e não são de fato. Às vezes você pega um alimento que fala assim, é super saudável, é light, não sei o que lá, e não é. E as pessoas, elas acabam fazendo escolhas pela facilidade. Então, a gente tem vários fatores que são relacionados ao desenvolvimento da obesidade. Tem fatores também socioemocionais. Eu trabalhei com 500 mulheres com obesidade voluntariamente. Então, de 2008 até 2020, eu trabalhei com obesidade. E meu projeto de doutorado foi com obesidade. E quando a gente vai estudar a obesidade, você fala assim, o que aconteceu? O que desencadeou esse processo? Existe uma história por trás daquela... Porque ele é anterior à pandemia, né? Sim, ele acontece anteriormente à pandemia, ele se intensifica durante a pandemia, ele é esquecido durante a pandemia. Uhum. Então, eu falo que a obesidade ela foi deixada assim como plano na pandemia, sendo que a obesidade foi uma das maiores causas de morte por coronavírus. Então, a pessoa ela desenvolveu uma condição de alto risco. A gente tinha que ter uma preocupação maior com essas pessoas. Mas como se preocupar com essa pessoa se ela não podia sair de casa para treinar, se ela precisava de uma supervisão, como que ela ia treinar? Não podia andar na rua, né, teoricamente. Ela não podia caminhar, então o que ela ia fazer? Ela tinha que caminhar de máscara, ela já tinha um problema de ou hiperventilação, taquicardia, como que ela ia caminhar de máscara suando? Então, era um processo muito complicado. Então, a gente viveu esse processo muito recentemente, ainda vive um pouco, esse processo de contradição da saúde, do ver, do entender, do ver o outro, de entender o outro. E a gente também tem um processo que as pessoas, elas estão com... É uma geração, né? A minha geração, se você pegar quando eu era criança, meus pais não treinavam, meus irmãos não treinavam. Mas não tinham nenhum problema também de obesidade. Não tinham, mas só que se você parar para pensar, foi uma coisa que surgiu de mim, assim. Eu comecei a treinar sozinha com 11 anos de idade, então foi um estalo. Mas só que se você pegar essa nova geração, a dos 30 e a partir dos 20 anos, essa geração que está vindo agora para trás, elas têm o hábito de treinar como escovar os dentes. Só que a obesidade, ela tem seu traço genético, o seu traço ambiental e tem o traço também das pessoas que elas passam por processos de vida. Então, eu tive muitos casos, por exemplo, de pessoas que foram abusadas durante a infância
e não tinha o amor da mãe em nenhum momento, só que durante a alimentação ela sentia o amor da mãe, o carinho da mãe e tudo mais. E ela vincula a comida ao amor. Eu ia até te perguntar, nesse grupo que você falou dessas 500 mulheres que você acompanhou, a relação entre saúde mental e a obesidade, pessoas com problemas de depressão, ansiedade, como é que você vê essa relação? Na verdade, é o que mais a gente nota. Eu falo que as pessoas às vezes confundem os discursos. A gente tem sim que aceitar nosso corpo, entender, olhar no espelho, a gente tem que se achar bonita. Isso é legal pra gente. Isso é um passo inicial para a gente começar a ver o quanto a gente precisa mudar. Porque a gordura no corpo, ela antes, muito antigamente, a gordura ela era vista simplesmente como você tem a gordura só para aquecimento, temperatura corporal. Hoje a gente sabe que a gordura ela é responsável por ações parácrinas e autócrinas, que são ações que ela é capaz de regular vários processos do nosso corpo e não só agir ali no local, ela pode agir sistematicamente. Então ela pode causar uma inflamação severa no seu organismo. Então, acaba prejudicando vários órgãos, inclusive desencadeando casos de quadros de depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, pessoas com comportamentos compulsivos. Então, por exemplo, eu tive um dos casos de uma pessoa que foi da obesidade mórbida à anorexia. Então, são processos e transtornos de compulsão extrema. E isso tem que ser avaliado. A gente tem que entender como esse processo começou. Mas quando a gente vê essas pessoas, esse processo de mudança de discurso, que a gente está buscando um estilo de vida mais saudável, que isso tudo está mudando, é uma nova onda que vem vindo, as pessoas estão se conscientizando que é necessária a mudança, as pessoas já sabem que é necessária a mudança, só que ainda tem muita gente que precisa se conscientizar. E não é um processo fácil. Então, quando a gente trabalha com obesidade, não é fácil. Quando a pessoa ela quer emagrecer, dependendo de como ela está, não é uma coisa fácil. Não é estalo, uma mudança comportamental, vai muito além de simplesmente vou parar de comer e treinar. Qual é a primeira abordagem, né? A primeira sugestão que você faz para uma pessoa que está nessa situação, que quer emagrecer e que, claro, não vamos tirar assim quem tem algum problema psicológico, está passando por alguma coisa, né? Então, a primeira abordagem, eu sempre trabalho dessa forma. A gente precisa entender em que estágio da mudança de comportamento essa pessoa está. Existe um modelo que a gente usa muito em trabalho, que chama modelo transteórico de Prochaska. Ele passa por diversas fases. Tem a fase da pré-contemplação, contemplação, ação, preparação, manutenção e até o processo de recaída. É muito legal. A gente entende se a pessoa ela está disposta à mudança. Então, exemplo, às vezes chega uma mãe com uma filha que está acima do peso e fala assim, minha filha precisa emagrecer. Só que a filha ela não está preparada para a mudança. Será que vai dar certo? Será que não vai ser muito custoso? Será que não vai ser muito traumático? Vamos entender qual que foi o processo inicial. Então, acho que o ponto inicial é descobrir em que fase da mudança de comportamento essa pessoa está. Esse é o primeiro ponto. A gente descobriu, ela está preparada para mudar? Ela quer mudar? Então tá. Então vamos estabelecer metas pequenas. As pessoas têm uma mania de jogar meta para o teto. Então, eu vou treinar 7 dias na semana porque eu vou começar. Só que daí ela treina 3 e fala assim, putz, não deu certo. E para. Só que 3 é o suficiente. Tem uma periodicidade ideal? Então, mínima, né, as recomendações são de pelo menos 3 vezes por semana que a gente tem que realizar um treinamento, 150 minutos por semana, mas isso varia muito de pessoa a pessoa. O mais importante, que eu falo que tem um provérbio que eu adoro, que para você andar 200 quilômetros você precisa dar os primeiros passos, a gente precisa dar o primeiro passo. Então, parar de jogar para o topo, que você vai se frustrar. Você vai conseguir a primeira semana treinar os 7 dias? Mas só que na segunda você não vai, você vai falar que não deu certo. E deu. Então estabelece, eu tenho que treinar 3 vezes por semana. Se eu treinei 5, legal.
Se eu treinei 7, desculpa, tem algum tipo de atividade física ideal para algum biotipo? Por exemplo, a pessoa quer escolher uma atividade física, dentre as possibilidades, tem alguma que seja mais compatível com o biotipo da pessoa? Ou é mais tentativa e erro, assim? Tem. A gente consegue focar as atividades de acordo com o processo. Existem vários somatotipos que a gente chama. Tem o ectomorfo, endomorfo, que a gente vai colocando nos quadradinhos, que antigamente quando a gente falava corpo de maçã, corpo de pera, Sim. corpo violão. Então, existem esses formatos, pessoas que têm uma composição de gordura maior e musculatura menor, então a gente foca em um tipo de exercício, pode focar tanto em treinamentos combinados com musculação e HIIT, por exemplo, ou treinos metabólicos. Existe também pessoas que já têm muita musculatura e quer focar só em condicionamento, aí foca só em corrida. Então dá para estruturar de acordo com o biotipo da pessoa. Existem os somatotipos e a gente vai focando de acordo com as necessidades dela. Tanto alimentação quanto exercício. E eu queria voltar, você falou da pandemia, né? Porque a gente viveu realmente um período difícil, né? As academias fechadas, as pessoas com dificuldade para fazer atividade física. Eu lembro que eu andava pela cidade de São Paulo vazia, né? E a gente ainda tinha que andar de máscara, ao ar livre. Eu lembro que você escreveu muito também sobre essa questão do uso da máscara durante a atividade física, né, Paula? Sim. Eu escrevi muito sobre isso e eu falo que, às vezes, hoje, a gente tem uma facilidade de passar informação, né? Antigamente, eu ia na biblioteca e tinha que procurar o livro. E quando a gente trabalha com ciência, eu falo que o cientista, ele não é detentor de nada. Ele é uma voz da ciência, ele é um dos caminhos da ciência. A gente sempre está em busca da solução. Então, a gente sempre vai buscar um caminho, um melhor caminho e tudo mais. Existem estudos falando bem da máscara, existem estudos que não falam bem da máscara. Essa é a pluralidade da ciência. A gente tem os dois lados. E a gente, como profissional, a gente pode falar, poxa, esse lado, para mim, no meu ponto de vista, de acordo com o que eu estudo, é mais coerente. E a gente tem que entender esses lados. Eu sempre trabalhei, eu trabalhei com exercício na época do mestrado em câmara hipobárica, simulando altitude, a 3.800 metros de altitude, e colocava os indivíduos para correrem. E, enfim, eles tinham esse processo de hipóxia, que é a redução de oxigênio. E a gente também, existem alguns estudos que mostram isso com relação à máscara, apesar de outros estudiosos falarem que não tem. E existe também o processo da máscara, da ansiedade. A gente estava vivendo uma fase de pandemia, em que todos os departamentos de psiquiatria, todas as sociedades do mundo inteiro mostraram um aumento de ansiedade, de depressão, de transtorno do pânico. Isso aumentou todo mundo, você ouve todo mundo na internet, estou com ansiedade, estou com transtorno do pânico, estou com qualquer outra coisa, com depressão. Isso aumentou muito, muito. Quando você coloca uma máscara em uma pessoa que já está num quadro de fobia, que está procurando num exercício um bem-estar, você concorda comigo que é muito sensível e muito subjetivo você mensurar aquele sentimento da pessoa naquele momento? A pessoa pode falar, estou passando mal. Isso não é, num estudo, às vezes o sangue, às vezes as análises bioquímicas, elas não mudam, só que a pessoa está se sentindo mal. Então, será que a gente não tem que levar isso em consideração? Esses eram os meus questionamentos centrais. Tá? A gente estava vivendo um processo de saúde mental muito complicado e a pessoa ela queria buscar um bem-estar caminhando, um bem-estar se exercitando e estava com a máscara e se sentia presa ou com aquela fobia, se sentia mal, a máscara ficava molhada, não ficava higiênico, tinha que trocar aquela máscara, se sentia sufocado. E no restaurante, sentar para comer do lado da pessoa sem máscara, tudo bem. Isso podia, né? Uhum. Então, só para entender qual é o balanço, entendeu? Onde que a gente pode transitar? Qual que é a coerência disso? Uhum. E você falou que você começou a se interessar a praticar esporte, atividade física com 11 anos. Foi. E daí você nunca mais parou? Não. Começou com o quê, Paula? Eu comecei correndo, porque na minha época... Com 11? É. Ah. Eu sempre fui... Eu era uma pessoa extremamente introvertida.
Então eu tinha muita dificuldade de falar, de me comunicar, de me relacionar. E eu achei nos exercícios individuais, sozinha principalmente, que tipo, eu tava ali sozinha, eu achei uma forma de extravasar. E com a corrida, eu começava a correr. Eu corria e não parava de correr. Eu corria muito. Você é de São Paulo? De Marília. Ah, você corria na rua? Eu corria na rua. Tem um lugar lá, eu ficava correndo, indo e voltando, indo e voltando. Aí eu fui fazer jiu-jitsu, lutei em campeonato. Você é faixa roxa, né? Faixa roxa de jiu-jitsu. Aí fiz capoeira, lutava capoeira, lutava jiu-jitsu, corria. E aí eu fui aumentando tudo isso, até que eu falei, é meu caminho. Minha família com pai médico, irmão médico, mãe dentista, irmã dentista. Eu falei, eu quero fazer educação física. Meu pai olhou pra minha cara e ele entendia na época como jogar bola, né? Todo mundo via, ai, você joga bola na faculdade? E aí meu pai falou, só se for na Unifesp. E aí você presta a faculdade, você passar, beleza. Aí eu prestei e passei. E aí meu pai ficou tranquilo. E hoje eu continuei no processo acadêmico, na pesquisa científica, continuei escrevendo e acabou dando muito certo esse processo. E hoje atividade física, o que você pratica atualmente? Hoje eu faço musculação. Clássica, sim? Eu amo musculação, eu faço yoga, porque na pandemia eu descobri que eu precisava acalmar, porque como eu fico muito sozinha, eu sou casada há 17 anos. Então eu fiquei muito em casa com os 2 filhos, escrevendo o tempo inteiro, lendo, jogando um monte de informação para dentro da minha cabeça. Eu queria extravasar com aquilo e na internet a gente não pode falar tudo que a gente pensa, né? Hoje em dia, então, não pode de jeito nenhum. E daí aí eu fiquei num processo de ansiedade absurda. Aí eu comecei a praticar yoga Kundalini, que é uma linha do yoga, que é só meditação. E você trabalha vários kriyas, enfim, é um processo muito legal de autoconhecimento, de um momento seu, que você consegue ficar ali com você mesmo. E também comecei a fazer aula de bike, faço todo dia, eu faço treino 2 vezes por dia, todo dia. Não me pergunte por quê, não me pergunte se é bom, porque quantas horas por dia? Se deixar, eu treino o dia inteiro. É porque eu trabalho com isso. Sim. Então, eu acabo treinando de manhãzinha, aí eu na sequência já faço musculação, aí eu tenho que gravar vídeo. Então, eu fico treinando o tempo todo. Como é a tua rotina? Então, eu tenho que escrever todos os dias, né? Eu escrevo todos os dias para minha coluna. Então, eu acordo, escrevo já os textos. Meus textos são bem ricos em referências bibliográficas, então eu tenho que ler muita coisa. Aí, depois que eu escrevo, eu já vou pro meu... Eu acordo 5 horas da manhã. Você acorda e escreve? Escrevo. Aí eu já vou fazer minhas coisas. Levo as crianças na escola, tal e tudo mais. Tomo meu café da manhã, faço os meus treinos logo cedo. Volto e programo todas as rotinas das empresas, né? Que eu tenho 2 empresas. Aí eu vou tocando o resto da tarde. Mas eu foco para treinar de manhã e no final da tarde. Você falando em artigos, eu li um artigo que você escreveu recentemente sobre a questão do sono, né? A importância do sono para a questão do peso. E aí eu achei até interessante, né? Quem dorme mal tende a escolher ter alimentos mais calóricos. Queria que você explicasse um pouco dessa relação do sono, porque o sono também tem uma relação além de reposição, mas também de manutenção do peso, né? Sim, sim. Também tem um ideal de horas. Sim, a recomendação, se você pegar as associações, todas as associações, tanto a do Brasil quanto a dos Estados Unidos, eles colocam uma média aí de 7 horas por dia. Mas eu falo que de nada adianta você dormir 7 horas se você não tem qualidade de sono. Então, o processo do sono, ele começa muito antes do sono. Então, há todo um processo de higiene do sono, que você precisa ir se desligando, então, começando a dormir, né? Então, vai chegando o horário, você vai desligando, já vai apagando as luzes, não deixa a luz tão forte, deixa o celular em outro lugar, que eu sei que é muito difícil pra gente. É muito difícil pra gente a gente acaba ficando com o celular na mão.
deixa o celular do outro lado, faz alguma estratégia respiratória. Existem estratégias respiratórias que você faz durante o sono. Então, por exemplo, o processo de inspira, solta bem o ar, inspira, solta bem o ar, inspira, prende o ar 5 segundos, solta o ar, que isso ajuda você a oxigenar melhor o cérebro e se acalmar e regular tudo para que você entre no processo de sono. Durante o sono, a gente tem todo um processo de produção de hormônios, toda uma contribuição do seu metabolismo para que você reorganize, que você tenha efetividade e resultado naquilo que você fez no seu dia. Então, acaba contribuindo. Esse processo do sono, ele acaba te ajudando tanto na manutenção do peso, quanto nos resultados de exercício físico, quanto na reparação da musculatura, porque é um processo muito intenso, a gente precisa reparar a musculatura durante o sono, que eu falo que há pilares que a gente não deixa de lado, a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe que a gente precisa dormir bem, a gente sabe que a gente precisa comer uma boa salada, comer fruta, fazer exercício, mas por que a gente não faz? Qual é o que da gente não fazer? Por que a gente não começa? Então, é muito difícil a gente transformar tudo isso que a gente faz, a gente sabe que faz, esses pensamentos, em ações. E fazer com que estabeleça um hábito para que ele se torne esse hábito inconsciente e você seja extremamente habilidoso naquele hábito. Porque escovar os dentes a gente nem pensa para fazer. Então, esse processo, ele sempre precisa ser totalmente natural. O sono, ele faz parte de todo o processo. Tudo que a gente pensa de doença, às vezes eu falo, estou escrevendo texto, eu falo, gente, todo texto é a mesma coisa. Alimentação saudável, exercício físico, sono adequado, não fumar, não beber, e por que as pessoas fazem justamente tudo isso? Mas, voltando, só essa relação entre dormir mal e escolher alimentos mais calóricos, como é que isso funciona? Que até você trouxe alguns estudos, eu achei interessante. Então, quando a gente dorme mal, o que acontece é que a gente perde nossa capacidade de julgar o que... A gente acorda fadigado e a gente perde essa capacidade de julgar o que a gente pode escolher ou não escolher. Então, essa capacidade de julgamento, ela fica defasada. E a gente também tem uma relação de hormônios que são responsáveis pela saciedade, como a grelina, que acabam ficando desregulados. Então, quando você acorda, tanto que tem gente que vai lá e restringe alguma coisa de noite, principalmente carboidrato, aí dorme mal, tem um catabolismo durante o sono, que aí é um processo inverso, que a gente não quer, a gente está destruindo aquela musculatura, e aí a gente acorda morrendo de fome. Por quê? Porque há uma sequência que a gente acabou fazendo de forma equivocada, tentando melhorar. Eu sempre falo que todas as ações que a gente tem é tentando melhorar. Você fala assim, eu não vou comer carboidrato à noite, porque faz mal. Por quê? Porque você viu em algum lugar que essa é a melhor estratégia. E eu vou tentar isso. E aí você começa a desencadear vários fatores que podem prejudicar sua vida dali para frente e sua capacidade de escolher. Que isso é o principal. A gente precisa estar em estado de consciência para poder escolher nossa alimentação. Quando a gente está muito estressado, falo, você trabalhou o dia inteiro. Às vezes você nem pensa em comer. Você está aqui trabalhando, está aqui pegando texto, fazendo coisa, fazendo matéria, tal. Você não pensa em comer. Chega em casa, você relaxa e você fala assim, putz, eu mereço. Trabalhei o dia inteiro, não comi nada e agora eu mereço. E aí você está naquela zona da inconsciência, da impulsividade. Você está descarregando tudo aquilo na sua alimentação. Você acaba fazendo uma escolha mais cega. Você não vai escolher uma salada. Você não merece uma salada na sua cabeça, você merece um X-Bacon. Então, é ali que a gente para de ter essa capacidade de julgamento e escolha. E é nesse processo de sono, quando a gente tem um sono que a gente não consegue ter um sono de qualidade, a gente perde essa capacidade de julgamento. Quando a gente não consegue ter um sono de qualidade, a gente tem mudanças na liberação de grelina e leptina, que são responsáveis pela fome e saciedade. Então, são coisas que acabam contribuindo para que você coma mais ou menos, que você faça uma escolha melhor ou pior. Você dorme às 10?
Eu durmo um pouco mais cedo, eu durmo às 9. Se meus filhos deixarem. Porque, gente, lá em casa, meu Deus, é tudo eu que faço, tudo eu que vou. Porque eles pedem, eu estudo com eles, eu faço as coisas com eles o tempo inteiro. Mas você vai fazendo, vai desligando, aí chegando à noite você vai reduzindo. Eu vou reduzindo e as crianças também, porque os dois treinam. Eles também pegam, as crianças acabam pegando o ritmo da casa, né? Sim, os dois treinam, os dois são atletas. Os dois. A Lorena, ela tá entrando ela pratica ginástica olímpica, mas ela pratica mesmo. Ela tem um corpo absurdo de ginasta. E meu filho pratica basquete, campeonato, musculação, ele faz tudo bonitinho. Os dois são bem organizados, sabe? Você estava falando de alimentação e dieta, né? Como escolher a dieta ideal? Claro, sempre com acompanhamento de um profissional, né? Mas tem tanta dieta por aí o tempo todo. Você falou, a pessoa escuta, ouve falar que não pode comer carboidrato à noite, sai fazendo, de repente se frustra porque não acontece o resultado, né? Sim. Como escolher aí a melhor alimentação? A alimentação, eu falo que ela não tem um segredo, não existe uma dieta perfeita, não existe a dieta que é uma receita mágica que vai te fazer a chave do sucesso. A gente não pode colocar o alimento num patamar de você é o bom, você é o ruim. A gente não pode terceirizar essa culpa. Eu sempre falei isso para todas as meninas, eu falo que são as voluntárias que passaram pelo projeto, a gente falava muito, não terceirizem a culpa, nem é a culpa. Nem a culpa que eu quero dizer, não terceirize as suas escolhas. Porque quando a gente fala o chocolate faz mal, você está colocando a culpa no chocolate. E não é o chocolate que faz mal, é a quantidade que você vai consumir que faz mal. É o período que você vai consumir que pode te fazer bem ou mal. O que a gente precisa entender da alimentação, do processo de alimentação, é que não tem um segredo, não tem uma dieta ideal. Não tem, olha, tem a dieta mediterrânea, tem a dieta de Atkins, tem a dieta de XPTO. Tem um monte de dieta. O que funciona para você, só você vai saber. Então, eu falo que você tem que ter um acompanhamento nutricional para fazer seu cálculo de necessidade diária, de acordo com a quantidade do seu exercício físico, taxa metabólica basal. Mas mais importante que isso tudo é você ter a capacidade de avaliar o que em cada refeição sua tem de legal ou não. Porque a gente é capaz de avaliar isso. A gente é capaz. A gente fala assim, poxa, eu estou consumindo, sei lá, 3 pães. Será que 3 pães é uma quantidade boa? Será que você não pode consumir 1? E assim você vai entendendo o que você pode fazer por cada alimentação. Eu sou muito mais da estratégia de olhar sua alimentação e seu dia e ir melhorando, trazer de melhor quais são suas melhores escolhas no seu dia do que você já faz dentro do seu dia, que você já está acostumado a fazer, que a gente pode manter. E o que tem que, às vezes, você está consumindo em exagero, diminuir um pouco e reorganizar aquele dia, do que mudar radicalmente. Porque essa mudança radical é muito difícil. Eu entrevistei a doutora Angelita Gama e ela falava, né? Eu perguntei para ela o que podia comer ou não, e ela assim, pode comer tudo, de tudo um pouco, pouquinho, né? Não existe alimento proibido. Eu falo que existe um estudo muito legal, que é o estudo do paradoxo francês. Existem até livros falando sobre isso. É que agora, é claro, mudou um pouco e tudo mais. Mas só que porque os franceses, eles comem pão, queijo, vinho manteiga e tudo mais. E eles são tão magros. Tem a genética, é óbvio que a gente tem a genética, mas se a gente olhar a cultura alimentar deles, é muito legal. Eles não... A gente tem uma mania, tô com fome. Aí eu vou lá e como um pratão de feijoada. Imagina para o seu organismo, pensa dessa forma. Você tá passando mal de fome. Você tá lá quase com hipoglicemia lá, passando mal com tontura. Aí você chega, senta e bate um prato de feijoada. Imagina o que é isso para o seu organismo. Levar ele de 0 a 1000. Imagina o sopetão que o seu organismo leva naquele tempo todo com um pratão, do nada, assim, sem se preparar, nada.
O paradoxo francês, ele mostra que os franceses, eles fazem refeições, então eles têm um processo de refeições pequenas, eles começam com uma refeição rica em proteína, então eles têm ou uma sopa rica em proteína, ou uma salada com bastante proteína, que traz o processo de saciedade. Aí sim, ou eles começam com uma sopinha, depois a salada, depois um pouquinho do prato principal, e aí eles vão lá, entram com a sobremesa. Entende que ele pode comer a sobremesa aqui, mas ele faz o processo no seu corpo até não fazer um pico glicêmico absurdo, que seu organismo vai levar um susto e vai falar, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ele vai aumentando de forma devagar, ele vai nutrindo o corpo de forma devagar. A gente tem uma mania de não ter esse hábito de comer devagar, sentar à mesa, prestar atenção no que está comendo, parece besteira. A gente fala, é besteira, comer, mexer no celular e tal. Mas isso faz toda a diferença. Da mesma forma que o treino mexer no celular, ou não, faz muita diferença. Mas qual alimento é veneno, assim, na tua opinião? Cara, eu não vejo alimentos como veneno, assim. Assim, o que eu acho é que existem alimentos mesmo, por exemplo, refrigerante. Vai somar em alguma coisa na sua vida? Ele vai ter uma contribuição nutricional para você? O que ele vai te contribuir nutricionalmente? Eu sou uma pessoa que eu desenvolvi, eu falo que na minha cabeça, e até as minhas pacientes, elas falam, os meus pacientes, elas, Paula, acontece alguma coisa que a gente trabalha com um processo de eu preciso comer porque meu organismo precisa dessa nutrição. O que eu vou dar de melhor para ele? É claro que você tem os períodos de saúde mental, da pizza, do doce e tudo mais. Mas só que o que vai contribuir para a sua saúde nutricionalmente? Uhum. Então, acho que esse é o ponto principal que a gente tem que trabalhar. O refrigerante, ele tem uma contribuição nutricional. Aí você vai lá, não satisfeito, você fala, vou tomar o 0. É. Aí você fala, já não tinha, não tem mesmo agora. Porque também isso, né? Você só se engana. E agora não tem mesmo. Achando que o 0 é mais saudável daqueles alimentos que você fala. Então, e eu acho que a gente tem que entender também o que funciona para o nosso organismo. Porque tem muitas pessoas que têm intolerância, tem muitas pessoas que têm alergia, tem muitas pessoas que têm alguns processos que podem desencadear vários problemas. E eu falo que, hoje em dia, muitas pessoas retiram muitos alimentos. E parece que virou moda agora, né? Então, a questão do glúten e lactose. É porque as pessoas, elas acabam retirando tudo. As pessoas, às vezes, não são celíacas, não tem nenhum tipo de intolerância à lactose. E elas acabam fazendo, tal pessoa tirou e deu certo, bora tirar. E as pessoas acabam tirando tudo isso. E aí o organismo, ele fica um tempo sem. De fato, quando você retorne, reinclui, quando você quer voltar a comer, você vai ter um processo de algo estranho para o seu organismo. Então, eu falo que se você não tem nada, não tira. Para que você vai mexer ali? Tá tudo bem, você gosta, deixa ali, deixa quietinho. Só consome com moderação. Para a gente emagrecer, para a gente ter resultado, nada mais é da gente entender nosso balanço de gasto e consumo. É simples. É simples, não deixar para o outro dia. Então, eu hoje comi demais, amanhã eu corro atrás. Não. Amanhã é outro dia. Seu saldo, gasto e consumo fechou ali, na hora que você dormiu. Acabou. Não joga para outro dia. Como você vai fazer essa compensação entre os dias? Comi muito sábado e domingo. E aí eu vou compensar na segunda. Como você vai compensar isso? Você precisa pelo menos, se você come um final de semana, você precisa pelo menos de 2 semanas muito regradas para compensar esses 2 dias. Então, será que você precisa fazer isso? Agora, uma coisa é você se planejar, dentro de um dia, eu vou sair para almoçar a trabalho, vou sair para almoçar, sei lá, com os amigos. Cara, se você vai sair para almoçar com os amigos, por que não todo o resto do seu dia não pode ser organizado? Porque você fala, já que eu saí para almoçar com os meus amigos, agora já vou fazer tudo errado hoje mesmo. Vou treinar, vou beber, vou jantar errado. Não, já que você vai sair para almoçar uma pizza, toma um café da manhã melhor, faz exercício de manhã, janta de forma mais saudável. Então, pega esse balanço e tenta equilibrar.
E Paula, a obesidade é considerada uma doença crônica pela Organização Mundial da Saúde. Sim. Queria te perguntar como é que você vê, e aí com muitas aspas, tá, esses movimentos que tentam de alguma forma normalizar a obesidade, porque eu entendo que assim, existem padrões hoje estéticos que são às vezes muito rígidos e até cruéis, perversos às vezes, né? Principalmente eu acho que tem um peso maior até nas mulheres. Mas por outro lado, a obesidade é uma doença que pode causar uma série de outras, né? Hipertensão, diabetes, aumenta a chance de infarto. Como é que você vê isso hoje em dia? Então, eu acho que a gente tem que tratar desse assunto de forma muito delicada, no sentido de há um movimento em que as pessoas, elas de fato normalizam isso. Eu entendo o movimento de, quando as pessoas falam de aceitação, porque eu sou uma pessoa que, quando eu vejo, eu acredito muito nos lados. Eu gosto dos lados, que eu acho que isso que é democrático, né? Você tem o lado tal. Então, quando a gente tem os lados, isso é uma coisa democrática. E aí eu fui ver um pouco mais sobre esse processo de aceitação e eu super entendo que a pessoa, quando ela se aceita, de fato, ela está preparada para mudar. Ela fala, poxa, eu me aceitei e agora eu estou bem para encarar essa situação. Tem esse ponto de vista. Mas existe, como que eu vou dizer, tem algumas pessoas específicas, alguns grupos específicos que acabam falando, eu estou bem, está tudo bem e é legal ser assim. Existe esse grupo também. Existe o grupo que se aceita e fala assim, tudo bem, eu me aceito como eu sou, tá tudo bem, tá tudo certo, eu já fiz tudo e tudo mais. Só que é um processo muito delicado, porque, exemplo, eu que trabalhei com muita gente que tem obesidade e hoje eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu vi casos e mais casos. Eu não trabalhei só com essas 500 mulheres, eu trabalhei anteriormente com adolescentes. E eu sei o quanto essas pessoas, elas sofrem. E às vezes a questão, ela não é física, não é se olhar. É uma questão muito mais profunda. Então é uma questão muito mais de comportamento, é uma questão muito mais de saúde mental. Então eu acho que quando a pessoa, ela fala disso como uma coisa legal, que legal, eu tô assim, e tá tudo bem, eu não tenho nada. A gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora que a gente vê. A gente precisa entender que a obesidade é uma doença crônica. Crônica significa que não tem cura. Por que a obesidade não tem cura? Porque elas são células de gordura. A gente tem células de gordura que chamam adipócitos. Eles estocam gordura. Quando a gente emagrece, o que acontece? Essa célula usa o estoque de gordura, ela murcha. Só que a célula, ela tá ali. Ela não some. A única forma de você sumir com uma célula de gordura é tirando com lipoaspiração. Ela não vai sumir. E a gente tem outras questões mentais associadas. E ela está lá. Se a pessoa ela tem algum efeito que ela volte ao consumo alimentar de forma excessiva, ela pode ganhar até 20% de células de adipócitos novos. Então, imagina, o que ela tinha já de monte, ela já aumenta, que ele hipertrofia, ele aumenta a quantidade de gordura da célula, e ele aumenta em quantidade, em 20%. É muito grave. E começa a estocar em órgãos internos, começa a estocar em áreas que podem levar a problemas sérios de saúde. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente como que eu vou dizer, como espectador, sabe? Então, você tá lendo, eu acho que o leitor, ele tem que ter a capacidade de julgar aquilo que ele está lendo. Julgar no sentido de não julgar a pessoa, julgar a leitura. E se responsabilizar por aquela informação no sentido de eu entendi o que ela quer passar com isso, mas eu não vou trazer para mim e não vou pensar que é legal estar assim e tá tudo bem, eu vou viver até os 100 anos e tá tudo certo. Então a gente tem que pensar nisso com um pouco de cuidado e prezando e zelando por essas pessoas, essas inúmeras pessoas que sofrem de obesidade e sofrem mesmo. Porque a grande maioria das pessoas que têm obesidade, elas sofrem com a obesidade, elas têm algum processo, ou elas têm alguma dor, ou elas têm alguma patologia, ou se não tem agora, tem algum problema de saúde mental, ou tem problemas anteriores.
Então, a gente tem que ter um cuidado muito especial, um cuidado muito atento a essa informação. Então, o Instagram tem uns 300 mil, mais ou menos, quase, seguidores, né? Tem. Qual é o perfil dessas pessoas que te seguem? O que elas buscam te acompanhando, assim, nas redes? Então, elas buscam esses temas de mudança de estilo de vida e bem-estar, mas é que eu falo que é um público... O público da mudança é um público muito vai e vem. Porque quando você quer mudar, você procura. Quando você engata na mudança, você não quer mais ver. Você fala, eu já sei de tudo. Aí você some. Aí, de repente, você fala assim, meu, não deu certo. Aí a pessoa some mesmo. Aí desaparece. Aí, do nada, ela fala, putz, deu certo. Aí ela volta. Então, é um público que é um público um pouco diferente. Eu tenho meus seguidores fiéis desde a época que eu comecei a escrever lá atrás. E eu tenho seguidores novos desses vai e vem. Então, a gente sabe, poxa, essa pessoa apareceu há algum tempo atrás, saiu e voltou. Então, é um público que almeja pela mudança, é um público mais leigo, não profissional. Eu tenho um público pequeno de profissionais da área, porque eu não falo com profissional, eu falo com público leigo. E um público bem semelhante de homens e mulheres. Bem igual, assim, equilibrado. Você já, por causa desses assuntos proibidos ou por alguma outra razão, você já sofreu algum tipo de cancelamento, isso aqui? Olha, eu sou uma pessoa muito discreta. Muito discreta e, ao mesmo tempo, eu tenho uma posição muito firme no que eu defendo. Então, eu tenho meus posicionamentos fora da internet, no offline, bem firmes. Eu tenho os meus posicionamentos quanto à saúde, à pesquisa, muito fortes. Eu já fui cancelada pelos próprios cientistas, assim, tipo, na época da pandemia mesmo, cancelada. Eu recebi relatórios sobre meu texto da contradição entre fast foods abertos, que são responsáveis por obesidade, e academias essenciais fechadas, sobre as máscaras, que eu pedi para retirar, que eu falei sobre a retirada das máscaras, porque nos restaurantes podiam ficar sem máscara e transitar, e nas academias não. Então, essas contradições, e teve um grupo de cientistas que veio me questionar, mas para mim não há problema, que eu falo que a partir do momento que a gente entende que a ciência ela tem os lados, a gente tem que defender nosso lado. A ciência, ela nunca vai dar, diferente dos consensos, a ciência, ela tem vários caminhos que você pode seguir. O carboidrato faz bem, o carboidrato faz mal. O ovo faz bem, o ovo faz mal. É, né? Porque hoje em dia é assim. E assim, cada profissional, ele tem uma linha de pesquisa. E ele tem que ter a liberdade de fazer essa escolha e ter essa opinião dentro do seu estudo, do seu repertório de estudo. Ninguém está ali de brincadeira. A gente tem que saber avaliar um estudo científico. Então, uma coisa que eu ensino muito meus filhos, por exemplo, quando a gente vai ler, não ensinam na faculdade, não ensinam no doutorado, não ensinam em lugar nenhum. Quando você vai ler um texto, a gente tem mania de começar a ler pelo título. Mas eu começo a ler o texto pelo autor. Quem é o autor? Então, quando você vai ler um artigo científico, eu, antes de começar a ler o texto, eu vejo quem é o primeiro, o segundo e o último autor. Procuro o LinkedIn, procuro o Facebook. Por quê? Porque tem o viés do autor. A gente quer provar aquilo. Poxa, a gente teve um investimento de tempo naquele artigo. Tem gente que faz 4 anos em cima daquele artigo. Você tem lá um tema lindo, maravilhoso, que você quer provar por A mais B que dá certo. E aí tem dados e dados. E é assim que acontece. A gente precisa entender qual é a linha de pesquisa, o raciocínio, até as questões ideológicas vinculadas, principalmente pensando em Covid. Quando teve a fase do Covid. A fase do Covid, a gente teve a questão do Covid e teve a parte da politização do Covid. Então, precisava ter esse critério na hora de entender quem é isento e quem está escrevendo por emoção, por viés, e fazendo viés ideológico dentro do artigo científico. A gente precisa entender. Então, quando a gente trabalha com narrativa, com construção dos fatos, storytelling, argumento, tudo isso, você vai construindo e você fala assim, poxa, eu sei onde que ele quer chegar e eu sei o porquê ele quer chegar. Então, é bom a gente ensinar isso para os nossos pares. A gente tem que ensinar.
Você não começa a ler o texto. Meus filhos hoje, eles pegam os textos, os livros da escola, eles procuram sobre o autor, eles vão no Twitter do autor, eles vão no Facebook do autor, porque eu quero que ele saiba quem que é o autor. Ele precisa saber quem que é o autor, né? Bom, e a alimentação dos teus filhos segue a sua? Como é que é? Ou eles... Os meus filhos, eles... eu sou muito flexível lá em casa com a alimentação. Porque eu tive uma questão tão forte trabalhando com adolescente, da questão da proibição em casa, na infância. Porque a gente tem uma parte do cérebro que é o córtex, o neocórtex, né? Córtex pré-frontal, que ele desenvolve só... Ele vai amadurecer o neocórtex só até os 25 anos. Então, dos 2 aos 4 anos é aquela região que a gente age mais por emoção. Tanto que as crianças choram mais, você fala qualquer coisa, elas choram, elas gritam. Elas têm as ações mais evidentes, né? Então, uma resposta muito mais imediata dos nossos ancestrais, que era pela amígdala direto, que é uma região da cabeça. E essa área da negação, ela não está muito bem formada na infância. Então, eles não entendem muito o não. Tanto que você percebe que você fala assim para a criança, não coloca a mão na tomada. Ela vai lá e bota o dedo na tomada. Porque ela não entende ou não. Ela entende, coloca o dedo na tomada. Então, a negação é um processo que as crianças não entendem. E aí tem muitos pais que restringem. E daí, quando você eles percebem que aquilo é restrito porque é proibido, poxa, aí é demais. É o mundo mais legal, é o proibido. E aí eles querem desbravar essa proibição. E aí é um processo que você tem ou a criança que não vai gostar de doce pelo resto da vida, ou a criança que pode desencadear, estudos mostram isso já, crianças que podem desencadear algum quadro compulsivo, até mesmo obesidade, por exemplo, que é a questão da privação, que ela fala assim, poxa, é proibição, é legal e eu vou esconder no meu armário. E aí esconde de monte, ou vai numa festa, pega o doce que conseguir e come como se nunca viu antes. Então, nunca trabalhei com esse processo restritivo em casa. Lá em casa, por sinal, tem chocolate pela casa inteira e eles não têm o hábito de pegar. Se tiver o chocolate ou a fruta, não por causa de mim, tá? Porque eu não falo nada. Eles pegam a fruta. Eles não pegam o chocolate, porque eu deixo o chocolate lá à vista. Às vezes o chocolate chega a estragar, que fica ali. Sonho de valsa, não pode falar marca, né? Essas coisas. Pode, não tem problema. Essas coisas, tal, eu vou estragar. Mas eu prefiro trabalhar com esse processo inverso, eu acho mais fácil. Legal. Você trabalha com a imagem, né, Paola, e de uma forma muito saudável para mostrar esses hábitos. Só que esse mundo da imagem, dessas redes sociais que mostram, né, tudo muito perfeito, essa vida perfeita, e você tem filhos um filho adolescente e uma filha quase pré-adolescente. Eu não tinha pensado nisso. Esse lado também prejudica, porque é também um lado fantasia, né, essas redes sociais, assim, o Insta, o que está disponível nisso, nelas. Então, eu acho que assim, é um lado que você acaba se expondo bastante, né? Eu sou uma pessoa muito, não parece tanto, mas eu sou mais fechada. Eu sou uma pessoa mais caseira, eu não vou muito pra festa, eu fico mais em casa. Eu falo que minha rotina chega a ser chata, porque ela é igual. Todo dia igual, estuda com as crianças, né? E eu tô focando muito mais no conteúdo. Então, acho que é a questão do conteúdo. A questão, eu trabalho bastante no conteúdo. É um conteúdo mais denso e é muito difícil, às vezes, nas redes sociais, as pessoas que busquem conhecimento. Porque, como é muito rápido, e às vezes falar de mudança de estilo de vida, falar de alimentação, falar de exercício físico, como eu disse, é chato. Então, você tem que achar um equilíbrio para ser leve e você trazer esse assunto de forma tranquila.
Não, até eu acho, eu vi bastante o seu Instagram esses dias e eu acho ele é diferente, assim, do que, não é uma só imagem pela imagem mesmo. Sim, você sim. tem é que alguns, né, você com o Instagram, você tem muito essa imagem do o corpo perfeito, o cabelo perfeito, a vida perfeita, sim, né? E não é isso. Sim. E não é isso. Eu falo que a gente vive numa inconstância absurda, assim. Tem dias que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu sou uma pessoa que passei por processos, assim, eu tenho um monte de coisinha. Eu falo que eu tive um problema na tireoide, tive que tirar a tireoide, eu tive que parar a internet um pouco. Aí depois eu tenho um problema na costela, tive que tirar uma costela. E aí tive que parar de novo. E aí você vai lá postar na internet, você tem que fazer aquela cara de feliz que tá tudo bem, às vezes não tá tudo bem. Então, ali a gente trabalha como um mundo é um pouco utópico. A gente grava aqueles segundos, termina e aí volta a rotina normal. Descabela, tira a maquiagem, coloca qualquer roupa e tá tudo certo. Tem gente, é claro, que não tá nem aí, mas eu sou uma pessoa que eu ligo para essas coisas. Então, exemplo, eu tomo alguns cuidados de, tipo, não ficar gravando meus filhos toda hora, gravo eles muito pouco, porque eles estão numa fase que eles também não querem esse processo de exposição, eles não gostam. Meu marido também, ele gosta de fazer as coisas dele, eu faço separada tipo, a gente não gosta de vincular as coisas, cada um no seu quadrado. Eu tenho o meu ambiente de trabalho. Então, eu tento fazer as coisas da forma mais profissional possível. Eu tento. Mas só que aquele momento que a gente ligou a câmera agora, tá tudo bem, todo mundo sorrindo e tudo certo. Ninguém sabe quando a gente sai da porta para fora, né? Sim. É isso. E Paula, em setembro você recebeu uma medalha de mérito aqui na LESP. Conta pra gente como é que foi isso. Foi muito legal, fiquei muito feliz, porque foi justamente por esse trabalho de combate ao Covid, no sentido de defender as academias como essencial, a gente conseguiu essa liberação, um decreto como é que fala aquela palavra? Que registrasse como essencial as academias. Para elas poderem abrir. Que reconhecesse como essencial. Não, porque as academias elas não eram vistas como essenciais, elas eram vistas como serviço de eventos. Então, Elas não podiam abrir, né? Elas não podiam abrir. Eu lembro que na pandemia estava tudo fechado. Eu faço academia, assim, talvez não com tanta intensidade. Mas eu comprei um saco de 5 quilos de arroz e eu acompanhava uma professora de educação física que fazia umas lives. Tá tudo fechado. E eu acompanhava a live com um saco de arroz. Eu mandava subir, descer, no sofá, na sala de casa. Era a opção que eu tinha. Mas foi uma profissional de educação física que orientou ali naquele momento, né? Mas isso que eu falo, muitas pessoas se mobilizaram. Eu lembro que no dia 23 de março, nunca esqueço, quando aconteceu o negócio da pandemia, falaram, vocês vão ter que ficar em quarentena, que ninguém sabia o que era uma quarentena. 3 semanas. Então falavam que uma quarentena era X, aí de repente falou 30, aí todo mundo achava que a quarentena era 40, aí virou um rolo que só. Aí virou, foi virando. E no dia 23, eu falei assim, eu vou fazer uma live. 23 de março? De março. Eu fiz minha primeira live. Aí eu comecei a fazer live todos os dias. Quando deu, acho que 3 meses, eu falei, cara, não dá. Tava fazendo live todo dia. Mas live de exercício físico? Eu fazia live todo santo dia. Mas chegou uma hora que eu falei, eu não tava dando conta, eu precisava trabalhar, eu tava treinando inúmeras vezes no dia. Aí eu parei depois dos 3 meses. Aí eu fiz minha plataforma lá que eu tenho até hoje, que é uma plataforma de treino que acabou dando muito certo. E aí as pessoas começaram a migrar para a plataforma. O que é essa plataforma? Então, eu tenho uma plataforma de treinamento. É um curso, não é? Isso. É um programa que eu faço de 3 meses, que vincula exercício e alimentação. E aí tem muitas dicas legais, tem vídeo. É um curso mesmo. É uma mudança de comportamento e estilo de vida que vincula exercício direcionado a de acordo com o seu objetivo final e seu estado inicial. E a gente faz um cálculo de taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que você precisa para funcionar no estado de repouso, o seu corpo precisa, mínima. E sugere alguns planejamentos alimentares. É muito legal.
É uma plataforma já pronta, ela é automatizada, tem algumas pessoas que ficam lá dentro dando todo o atendimento. E muita gente migrou para lá nesse período de pandemia. Foi muito bacana. Bom, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, Paola. Ai, foi muito legal. Foi, queria te agradecer muito por esse super papo aí sobre saúde e bem-estar. Obrigada, eu que agradeço. Fica à vontade para deixar suas redes sociais. Foi maravilhoso falar com vocês, contribuir um pouco com esse tema que eu gosto tanto. Me sigam no Instagram, @Machado_Paola. Eu sempre dou dicas lá, várias dicas legais. E eu espero vocês por lá. Fico muito feliz e agradecida pelo convite. A gente que agradece. Obrigada. Bom, e a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigada. Não esqueça de se inscrever no canal da Revista Oeste no YouTube. E também, se você não é assinante da Revista Oeste, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Se você está acompanhando a gente pelo celular, vai aparecer um link, ou então você pode entrar no revistaoeste.com para fazer a sua assinatura. Lembrando que a Oeste não aceita dinheiro público, nem de partido político, nem de empresas públicas, por isso a sua assinatura é muito importante para que a gente continue a produzir um jornalismo independente. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.